Mais um culto, nós estamos aqui juntos. Hoje é um dia especial, que é o dia do pastor. Então, nós temos muitos motivos para a gente celebrar o nosso Deus. Vamos aos nossos aniversariantes da semana. Hoje faz aniversário a Deliane, né, minha esposa. Também faz aniversário a irmã Santana. Hoje também é o dia do pastor, como nós falamos aqui. Amanhã faz aniversário meu irmão, Eduardo Braga. No dia 16, João Vitor, da Mirna. E no dia 18, a Flávia, filha de Jane e César. Então, nós temos vários aniversariantes essa semana, né? Que Deus esteja abençoando cada um, né? Que cada um esteja sendo protegido por Deus, recebendo sustento, saúde e paz do nosso Deus. Amém? Vamos então orar. Senhor Deus, muito obrigado porque nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, Deus. Obrigado por essa oportunidade de cultuar a Ti, Senhor. Desde já, Senhor, nós agradecemos por cada pastor, Senhor, que está exercendo o seu ofício, Pai, por sua vocação, seu chamado. Que o Senhor esteja abençoando essas vidas, Senhor, também as famílias, Deus, dando sustento, sabedoria a cada dia, Pai. Nesse momento, nós pedimos pelo nosso culto, que o Senhor esteja usando, Senhor, cada música, cada palavra, Senhor, para tocar nossos corações, Senhor, que a gente possa sentir a Tua presença, Senhor, e que possamos também render louvores com gratidão, Senhor, com alegria ao Teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos à nossa leitura bíblica. Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 e 12a. Vamos então, todos juntos, irmãos, podem ler comigo aí na sua casa. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Então, hoje é dia do pastor e nós sabemos que o nosso maior pastor é o Senhor Jesus, que está sempre nos buscando, sempre com amor, com carinho, cuidando de nós, né? Vamos então cantar esse hino do HCC 169, Buscou-me com ternura. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. Quem poderia demonstrar por mim amor tão singular? Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus na cruz por mim pagou. Sua imensa graça me mostrou. Então agradecido, seu rosto a contemplar, recordo as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributo-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus na cruz por mim pagou. Sua imensa graça me mostrou. Vamos cantar agora o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
nada me faltará. Nele descansa o meu coração e nada me abalará. É certo que a bondade e o amor de Deus estão bem junto a mim, sempre até o fim, até que habitarei na casa do Senhor todos os dias eternamente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nele descansa o meu coração e nada me abalará. E nada me abalará. Dia Megan esteja orando nesse momento. Senhor, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por esse momento nós estarmos na tua presença. Obrigada, Senhor, porque temos o pastor amado, que nos cerca com todo carinho, que nos guia, que nos recolhe quando precisa, nos acolhe. Ó Deus, muito obrigada por cremos e sentimos a tua presença como pastor em nossas vidas, Senhor. Ser com esse rebanho teu, da Igreja Batista Palmeiras de Niterói, mas também com todos os rebanhos que chamamos igreja, que é um corpo só, Senhor. Seja com cada membro, com cada pessoa, seja com a saúde de cada um de nós, de todos os demais, possamos estar salvos, Senhor, e aqueles que estão passando por momentos difíceis possam estar sendo seguros por Ti, protegidos e curados, Senhor. Recebe o nosso louvor neste momento, a nossa adoração, o nosso culto, que só Ti devemos colocar, mais ninguém, Senhor, porque Tu és o único e verdadeiro Deus. Vem sobre nós, preenche nossos corações, faz de nós, Senhor, vaso de honra para Ti. Em nome de Jesus, amém. Nosso Deus está ao nosso descanso, que nós possamos, em meio às dificuldades, às tribulações, saber que nos braços de Deus nós estamos seguros. Amém, irmãos? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços
daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Repita isso comigo. Recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Como é bom confiar na graça de Deus, meus irmãos. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Cante isso confiando no Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Feche seus olhos e cante isso. Em teus braços é o meu descanso. 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 Senhor, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que nós temos, Senhor, de estar em Tua presença, Pai, de levarmos, Senhor, nosso pensamento, nossa voz a Ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque somos falhos, Senhor, muitas vezes deixamos, Senhor, a desejar, nós falhamos contigo, Deus. Perdoa-nos, Senhor, porque somos imperfeitos, Deus, porque nada temos, Senhor, para Te oferecer. Mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor, recebe-nos em Tuas mãos, Senhor. Acolhe-nos em Teus braços, Senhor, Teus braços de amor, Deus. Acolhe-nos, Senhor, em Tua graça, que cada vez que nós caiamos, Senhor, cada vez que nós venhamos a cair, nós possamos recair na Tua graça, Senhor.
Saber que pela Tua graça fomos salvos, Senhor, não pelo nosso mérito, Pai, mas pelo Teu amor, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, Deus. E é nisso que nós confiamos, Deus, para seguir em frente, Pai, é isso que nós confiamos, essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, Deus. Saber que pertencemos a Ti e que nada, nada nos separará do Teu amor, Deus, nem a morte é capaz de nos separar do amor do nosso Deus. Então, muito obrigado, Deus, por isso. Que podemos confiar em Ti, Deus, porque Tu não és homem para mentir, Senhor. Mas Tu és o único Deus verdadeiro, que nos ama com graça e misericórdia, provados naquela cruz, com aquele sangue derramado em nosso lugar. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Olá, hoje é o dia do pastor, dia dito do pastor. Houve já aqui em casa hoje uma conversa que desde o dia 8 que estão comemorando o dia do pastor. Mas o dia do pastor Batista é o segundo domingo de cada mês de junho. E eu, como já falei para vocês, ele foi caracterizado inicialmente, ele foi criado inicialmente pelo pastor Rosa, a fim de recolher donativos e ofertas em dinheiro para o asilo dos pastores em Jacarepaguá. Que os pastores naquela época não tinham outra função, e a grande parte das igrejas, quando o pastor saía, não olhava mais para o seu pastor. Não está muito diferente de hoje, mas pelo menos hoje os pastores, acordando para isso, já têm outras fontes de renda. Agora, o que é interessante é que nós precisamos ver que isso, o asilo fechou. E aí, ao invés de considerarem agora apenas o dia do pastor como sendo um dia em que se comemora a ideia de que Deus criou pastores humanos para cuidar de ovelhas humanas, na maior parte das vezes hoje, o que nós vemos é um enaltecimento da ideia, da figura do pastor. Isso trouxe algumas polêmicas. Eu, essa semana, vi vários comentaristas, crentes e não crentes, cristãos e não cristãos, e a grandíssima maioria dos comentários e das postagens são contra os pastores. Dizem que os pastores são pessoas que roubam as ovelhas. Dizem que pastores são pessoas que, como o melhor símbolo seria esse mesmo: o pastor pega a ovelha, que é cordata, que é cordeirinha, e a leva para o matadouro. Alguns, a minoria, talvez 20% dos posts, falam que os pastores são aqueles que cuidam delas. O que tanto um grupo quanto o outro esquecem é que quem utilizou a ideia de pastor foi o próprio Deus, colocando-se no lugar de pastor que procura as suas ovelhas. Lemos hoje aqui, Eliane colocou o texto de Ezequiel, mas muitos outros textos, inclusive o próprio Cristo disse que ele era o pastor das ovelhas. Ou seja, o que na realidade nós conseguimos, tirando a ideia do dia do pastor para a recuperação, para a recepção de auxílio ao asilo dos pastores, tornou-se na realidade uma coisa que fez com que os homens pegassem e, dentro daquilo que é politicamente falando, transformar esse dia no enaltecimento daqueles pastores como existem hoje. Eu vou pedir a vocês que abram as Bíblias de vocês. Hoje eu não botei na mídia, mas é um texto muito conhecido e está em Efésios capítulo
4, versículos 11 e 12. É um texto extremamente conhecido, se vocês quiserem abrir, podem abrir. Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. E fala exatamente sobre como Deus olha para um determinado grupo de pessoas que o seguem, de pessoas que estão dispostas a trabalhar por ele. E lá em Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, Paulo, na palavra de Deus, nos diz assim: e ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É interessante, apóstolo hoje a gente já não tem, mas mestres, profetas, evangelistas e pastores têm mais ou menos a mesma função, que é edificar a vida espiritual dos crentes. Muita gente mede a capacidade de uma pessoa ser pastor, ou quanto essa pessoa é um bom pastor, pela quantidade de membros que a sua igreja tem. Talvez até isso de forma indireta possa ser verdade, porque à medida em que um pastor aperfeiçoa os membros da sua igreja, esses ficam cada vez mais dispostos e mais entusiasmados para pregar a palavra de Deus, porque vivem sendo edificados nessa palavra. Mas isso aí é coisa para um outro dia. Hoje estamos focando especialmente para que Deus criou os pastores, para que Deus criou os evangelistas, os mestres, os profetas. É interessante que ele diz assim: para a edificação dos santos. O que é edificar? Há uma piadinha aí, né, que diz que o português é burro, mas não é tanto. Chegaram para o português e disseram: o português, eu quero que você construa, o pedreiro, o português, eu quero que você construa um prédio de 3 andares, mas você começa de cima para baixo. E aí todo mundo riu, o português parou, pensou e disse: tudo bem, o senhor bota o material lá em cima que eu começo. Assim, muitas vezes, é a nossa visão equivocada de pastor. Nós pensamos que pastor é aquele que começa lá de cima e começa a vir descendo. Não, o pastor é aquele que edifica. Edificar significa começar por baixo. O problema é que muitas vezes, quando nós, pastores, estamos colocando a base, quando nós estamos colocando o ferro, o concreto, nós muitas vezes não conseguimos, por vários motivos, edificar determinadas colunas, determinadas edificações, determinadas estruturas de crentes. Assim é, pois que nós muitas vezes perdemos o fio da meada com relação à edificação do povo de Deus. Mas é interessante ainda a gente pensar mais um pouco, que nós, com o passar do tempo, temos sofrido alterações na ideia de pastor. Hoje de manhã, na escola bíblica dominical, o Júnior, o Rodolfo, não sei, acho que foi Rodolfo, falou sobre a visão do Velho Testamento e a visão do Novo Testamento. E hoje, no Novo Testamento, a visão de pastorado é aquele que edifica e não aquele que toma conta necessariamente. No Velho Testamento, o pastor tomava conta das suas ovelhas. Contava todo dia e puxava e agregava, usava a sua vara, usava o seu cajado. Hoje não. Hoje, além de fazer isso, e isso deixou de ser a principal tarefa dos pastores é fazer com que o seu rebanho cresça, edifique-se. E nós não temos muitas vezes conseguido isso. Por um motivo claro, hoje de manhã também recebi um vídeo que fala de 3 gerações de crentes no Brasil. A primeira é que em tudo Deus estava metido no meio. Nasceu uma criança, culto. Morreu uma pessoa, culto. Compraram um carro, culto.
Alguém aniversaria, culto. E aí isso foi mudando porque as pessoas passaram para uma segunda geração de crentes, que foi aquela em que vamos comemorar e tal, é aniversário da fulana, vamos comemorar, mas vamos botar umas musiquinhas evangélicas, mas também vamos botar musiquinha do mundo, que é para o pessoal se divertir. E aí começou a haver a geração de crentes mesclados, que podia sempre ter alguma coisinha do mundo, porque senão nós não agradaríamos as pessoas do mundo e elas não viriam. Só comparando uma com a outra, a época em que o evangelho mais cresceu no Brasil foi entre 1950 a 1970, que eram aqueles crentes que tudo era culto, que eram aqueles crentes que em tudo era reunião de oração, que em tudo era ação de graças. E foi a época que a igreja mais cresceu no Brasil. Depois começou a partir de 90, começou essa geração de, vamos botar aqui, né? Vai ter aniversário. Lógico que o pastor vai dar uma palavra, e passou a ser quase que uma obrigação. Na palavra, na hora de um determinado seminário, pastor, vem cá fazer oração, pastor, fala aqui alguma coisa, e o pastor passou a ser, não aquela pessoa que estava edificando o seu rebanho, mas aquela pessoa que estava servindo para criar uma capa de cristianismo naquela festividade que estava havendo. Finalmente veio a terceira geração, ou está vindo a terceira geração, em que Deus é supérfluo. Vai ter o aniversário de fulano, vamos fazer culto para que mico. Esse negócio de culto, esse culto é coisa do passado, hoje Deus fazer uma festa. A pessoa nasce, culto para... Não, nasce é normal da vida, todo mundo nasce, todo mundo morre, e aí Deus começou a ficar, ou está começando a ficar, de lado. E a cada dia que passa, mais isso acontece. Alguém pode agora estar dizendo, poxa pastor, mas a culpa disso não é dos pastores? Não, a culpa não é dos pastores. Porque é edificado quem quer ser edificado. Cresce quem quer crescer. Eu tiro aqui em casa pelo Estevão e todo mundo que tem criança em casa, e quem já foi criança, como todos nós, tem tem que ter a mesma perspectiva. A criança quer crescer, ela mesmo procura comida. Nós queremos crescer no físico, ficar fortes, imunes, então nós procuramos comida. E há sempre uma forma de alguém nos oferecer essa comida, como nós oferecemos às crianças. Os pastores estão, na grande maioria, sempre prontos a oferecer alimento para as suas ovelhas. Mas um desses idiotas aí que eu li, diz isso, que os pastores levam as ovelhas para o matadouro. Eu até acredito que alguns pastores, ou pelo menos dito pastores, queiram o dinheiro das ovelhas, mas levá-las para o matadouro, as pessoas só fazem aquilo que querem. E infelizmente, cada dia está ficando pior. Mas chega o segundo domingo de junho e todo mundo, o dia do pastor, que maravilha, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. No entanto, o dia do pastor não é o segundo domingo de junho. O segundo domingo de junho e todos os outros dias é um dia em que o pastor está preocupado com as suas ovelhas. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ter cuidado dos nossos pastores, porque são eles que velam pelas nossas almas. Chegar no dia do pastor e fazer festa não é novidade. Tem que fazer festa ou tem que orar pelo pastor todos os dias. Tem que procurar aprender aquilo que o pastor ensina todos os dias. Tem que tentar ser edificado por aquilo que o pastor fala, quando baseado na palavra de Deus todos os dias. Porque também há pastores aí, ou ditos pastores, que não baseiam as suas mensagens na palavra de Deus. Então assim nós podemos ver. Hoje é o dia do pastor. Hoje é o dia em que nós
comemoramos como um dia especial para os pastores. Vamos pensar o que eu tenho aprendido com o meu pastor. Como eu tenho sido edificado pelo meu pastor. O meu pastor tenta me edificar, ou sou eu que, ao ver, não consigo me edificar? Ou sou eu que, ao ver, não consigo mudar as minhas perspectivas? Porque hoje em dia o pastor luta contra uma coisa terrível que é chamada de redes sociais. Nas redes sociais, nós conseguimos traçar dentro de nós um perfil politicamente correto para que todas as pessoas gostem daquilo que a gente fala. Nós somos incapazes de, na atualidade, falarmos coisas nas redes sociais, porque isso não fica bem, né? Eu vou falar isso, a pessoa vai ficar com raiva de mim. E é exatamente essa mesma ideia de politicamente correto que faz com que nós não estejamos crescendo no Evangelho e com isso estejamos pregando a tempo e fora de tempo. Aí sim, eu começo a pensar que uma das formas de avaliarmos um pastorado é pelo número de pessoas que essas nossas ovelhas trazem para a igreja. Liga na segunda, na terça, na quarta, na quinta, vai na pessoa, diz, olha, domingo eu venho aqui lhe pegar para a gente na igreja, e prega, e prega, e prega, mas isso não está acontecendo mais, porque o politicamente correto não permite. Eu não vou fazer isso não, a pessoa vai ficar com raiva de mim. O problema não é meu se vai ficar com raiva de mim, o problema é dela, porque é ela que não vai ter a salvação. Mas aí chega no dia do pastor, pastor, mas eu estou esquecendo que o pastor já está salvo, que eu já estou salvo, mas que o meu vizinho não, que o meu parente não. É a ele que eu tenho que procurar, é nele que eu tenho que pregar, tempo e fora de tempo. E isso é uma coisa que os pastores tentam passar para os seus membros, mas parece que a sociedade cada vez mais vai se esquecendo disso. Às vezes nós vemos pessoas, não vou falar de igreja batista no mês interior, não, vou falar de igrejas ditas conhecidas internacionalmente. Pessoas e pastores que falam as coisas mais loucas do mundo com relação à palavra de Deus. Porque é politicamente correto. E não querem pregar diferente, porque se pregarem diferente, as pessoas não vão ver os seus posts, as pessoas não vão ver suas lives, as pessoas não vão ver os seus cultos no YouTube. Então eles tratam de falar coisas que as pessoas querem ouvir, para que então eles possam ser ouvidos e conhecidos. Mas a palavra de Deus diz, Jesus disse, eu não vim aqui para agradar as pessoas, mas para salvá-las. Eu não vim aqui para falar palavras bonitas e agradáveis, eu vim aqui para dizer e denunciar do pecado dessas pessoas. Assim devem ser os pastores. Mas, muitas vezes, e eu me incluo nisso, nós não falamos isso para que as pessoas não fiquem chateadas conosco. Não fique chateada com o seu pastor. Pense apenas que o seu pastor é uma pessoa que tenta, de todas as formas, lhe edificar. De todas as formas, tenta edificar o corpo de Cristo, do qual você é uma peça importantíssima. E, ao lembrar do dia do pastor, lembre-se de tudo aquilo que o seu pastor tentou lhe ensinar durante o ano que passou. Lembre-se de tudo aquilo que o seu pastor tentou edificar na sua vida no ano que passou. E aí, intimamente, dentro de você, agradeça pelo pastor que você tem. Porque o pastor, pelo menos o de vocês, ao contrário de muitos outros, não está buscando que todos os membros da igreja postem coisas bonitas sobre o pastor. Está buscando que vocês cresçam. Está buscando que vocês se edifiquem. Está buscando que vocês preguem o evangelho a tempo e a fora de tempo.
e que quando nós voltarmos dessa pandemia, a igreja tenha muitos visitantes, porque vocês estão pregando. A igreja, até pouco tempo atrás, era reuniões sábado, era domingos e quartas-feiras. Com essa pandemia passou a ser a igreja quase que todo dia, porque todos os dias a gente entra nas redes sociais, é bom dia, boa tarde, o Senhor te abençoe, e oramos por isso, e oramos por aquilo, que essa realidade que está acontecendo virtualmente possa ser transferida para uma realidade real, do dia a dia, material, e que nós possamos, quando voltarmos, dizermos, feliz dia do pastor. Não apenas porque é o dia do pastor, mas porque ao trazermos visitantes, porque ao trazermos os nossos vizinhos, ao trazermos pessoas para serem salvas por Jesus Cristo, nós estaremos edificando outras pessoas. E você será um co-pastor. E elas serão suas ovelhas também. Que Deus abençoe o dia do pastor e conscientize disso. Alguns são pastores de uma igreja, mas você é pastor de todas as pessoas a quem você evangeliza. Pregue, inste, a tempo e a fora de tempo, para que, no momento certo, você esteja edificando também mais e mais o corpo de Cristo. E que o corpo de Cristo possa crescer de tal forma que nós, ao olharmos para esse grupo, para essas pessoas, possamos dizer, somos um só rebanho e temos um só pastor. Não o pastor da igreja Batista Palmeiras, não o pastor da igreja Batista Fonseca, da primeira igreja, mas temos um só pastor, e esse pastor é Jesus Cristo. E o dia dele é todos os dias. Que Deus nos abençoe. Só rebanho, só pastor, uma só fé, em só Salvador. É teu amor que nos une aqui. Reino só Espírito, adoramos a Ti. Reino só Espírito, adoramos a Ti. Um só rebanho, um só pastor. Junto a
que no dia de hoje nós possamos perceber que ao convidarmos os nossos amigos e parentes para a igreja, não estaremos convidando para ouvir o pastor Luiz, ou o pastor Rafael, ou seja qual for o pastor que estiver pregando. Estaremos convidando essas pessoas para elas ouvirem o grande pastor, o pastor de todos nós, que é Jesus Cristo. Ó Senhor, que nós também estejamos buscando a cada dia o pastor Jesus Cristo. Porque afinal de contas fazemos parte do seu corpo, fazemos parte do seu rebanho, fazemos parte, ó Pai, daquilo que é o seu reino. E faz, ó Pai, com que nós estejamos cada dia mais celebrando o dia do pastor Jesus Cristo. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito sejam conosco hoje e para todo sempre. Amém.